Então, hoje o tema é o próprio nome. Às vezes a gente faz um mapa numerológico e, obviamente, né, é muito legal mudar a assinatura, mudar a frequência, ter compreensão do porquê de cada nome, né, e o que o nosso nome representa e os ajustes que são necessários. Sou super, hiper a favor. E a constelação, ela nos dá a oportunidade de a gente perceber o porquê realmente aquele nome ou aquele apelido está ali, ou porque eu não gosto do meu nome, ou porque me chamam de outro nome, ou porque o nome da minha mãe não faz parte, né? Se devo ou não colocar o nome do meu marido, né? Então, tudo isso a gente olha através de um campo, que é um campo que mostra realmente as dinâmicas ocultas, as dinâmicas espirituais envolvendo o nosso nome. E é muito bonito ver todo esse processo. Eu me lembro de uma constelação individual que eu fiz e que quando eu fui escrever o nome da pessoa num papel, era um nome comum, mas me deu um aperto assim, e eu falei para ela, de onde vem o seu nome? Quem colocou? Quem escolheu o seu nome? Ah, foi meu pai. Meu pai escolheu meu nome, um dia ele abriu o jornal e viu lá que uma moça tinha morrido afogada, e ele resolveu colocar o nome dela em mim. Eu assim, como assim? Não é estranho? Por que que uma pessoa faz isso, né? Por que que uma pessoa escolhe alguém que morreu dessa forma e resolve homenagear colocando numa pessoa do jornal? Porque no sistema dela tem alguém que de alguma forma sofreu, né, a mesma coisa, ou não teve um lugar na morte, ou não foi aceita a morte de alguém, então a pessoa quer colocar o mesmo nome no filho. A gente vê isso, não é? Ai, fulano, enfim, o primeiro filho faleceu, então daí veio o segundo filho, eu vou colocar o mesmo nome do primeiro filho que faleceu. Como se a não aceitação do que aconteceu, a culpa, né? Eu colocando o mesmo nome, eu vou trazer essa pessoa de volta. Eu vou equilibrar o que não foi reconhecido nela como uma culpa. E isso é muito pesado para quem vem depois. Então, eu acredito em reencarnação, né? Acredito que muitas pessoas vêm e voltam, obviamente, né? Mas a maior parte, quando a gente olha mesmo num campo de constelação familiar, elas fazem isso com o nome, porque o nome representa o equilíbrio de algo que eu não aceito. Então, eu perdi uma tia que eu amava muito e eu quero fazer uma homenagem colocando o nome no meu filho, na minha filha, né? E isso, gente, muitas vezes acarreta um problema incrível para a criança, porque a criança não consegue, ou a pessoa, ela não é vista como ela mesma, né, como a personalidade dela, ela não é a tia, ela não está ali para substituir ninguém. Isso é muito importante. Então, é muito raro a gente ver num nome uma homenagem mesmo, como uma honra. E às vezes até uma expectativa de que aquela pessoa que agora carrega o nome por causa daquela pessoa, então agora eu tenho também a mesma expectativa que eu tinha. Aquela pessoa me fazia tão bem, então agora você também vai me fazer tão bem. Então tem que perceber as dinâmicas ocultas por trás das escolhas dos nomes. Então vamos a uma ligação. Vamos lá. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Maria de Lourdes. Tudo bem, Maria de Lourdes? Tudo, e você, Simone? Tudo bom. Pode fazer a sua pergunta. Então, meu nome também é meio confuso, que conforme eu fui crescendo, né, ficando mais adulta, eu fui aceitando mais. Uhum. Porque eu tenho o nome de uma tia suicida, por parte da mãe, que a mãe da minha mãe acabava pedindo para todas as filhas que nasciam na família ter meu nome. Então, eu tive 3 irmãs antes de mim, duas primas, e por fim eu que fiquei com o nome, né? Quando minha nona tese, eu tinha desistido de ter a Maria de Lourdes, minha mãe colocou. Então, só que no meu tempo de infância, Maria era nome de empregada, então o pessoal tirava sarro, né? Minhas irmãs mesmo. Então, fui crescendo, então, por fim, eu era a Lourdinha, então eu tenho apelido, eu tenho todos os problemas aí, eu tenho apelido, tenho o nome de uma pessoa suicida,
Então, assim, eu não gosto que me chame só de Lourdes, porque da minha geração, por exemplo, quem é Maria de Fátima, quem é Maria Cristina, é Cristina, Fátima, né? Pulavam a Maria, e que eu tenho 50 anos. Então, eu cresci com isso, e eu queria entender, sempre quis entender, porque hoje, escutando muito sobre constelação, eu escuto muito sobre honra, né? Então, eu fui mudando meus conceitos. Mas é uma coisa assim que eu nunca sei como que eu me apresento, porque ou eu gosto de ou Maria de Lourdes, ou então eu assumo a Lourdinha mesmo. A sua tia, ela se suicidou por quê? Com quantos anos? Ela era muito teimosa, ela vivia numa fase muito difícil, né? Ela era muito rebelde e ela se suicidou com 16 anos. Ela tomou formicida, ainda ia tomar com mais amigas, porque ela era assim, muito... Era uma época muito difícil, então obrigavam ela, por exemplo, a ficar na fila do pão na época da Revolução, e ela não queria ficar, então ela pegava o pão, ela pegava o pão e dava o pão para o primeiro mendigo. Quando mulheres não usavam calça, ela usava, mas é só a mulher da vida que usa, mas eu não sou, quero ver alguém provar. Tanto é que a coisa é tão complicada que quando ela faleceu, que falaram até que foi por causa de um namorado, a minha avó fez até atestado de virgindade, a coitadinha morreu até virgem mesmo, não foi essa questão, né? Tinha certeza que tinha a ver com isso. Então eu vou explicar um pouco aqui, tá bom, Maria de Lourdes? Posso desligar? Pode sim, eu vou explicar. Obrigada. Um beijo. Bom, muitos filhos fazem esse movimento porque são ovelhas negras, porque querem ter a vida própria, né? E quando a gente fala das Marias, né? Então a gente não fala... O próprio Bert Hellinger veio da igreja, né, católica. Então aqui a constelação, ela dá um lugar a todas as religiões. Então estou dando um lugar à igreja católica. Porém, a forma, às vezes, como as pessoas interpretam as leis, a religião, o moralismo, essa moralidade hipócrita que existe em todos os lugares, né? E isso, o Bert Hellinger fala que os moralistas são os maiores assassinos da natureza. E ontem, até nesse debate, eu gostaria de ter falado essa frase, porque realmente essa frase é uma frase muito forte, né? A gente vê que às vezes por uma moral, né, a minha filha ser virgem, atestado de virgindade, né? Então, para muitas gerações, isso era como um troféu, assim como depois um troféu virou ter um diploma, depois vira ter um tênis Nike, depois vira ter, sabe, ou não ter nada. Então, muitas gerações exigem uma certa revolução, exige que a gente vá além daquilo que já existe. E a forma de fazer isso, quando a gente fala dessa sua tia, eu tenho a sensação de que ela foi uma ovelha negra para liberar as mulheres, né, desse aspecto santo, que é um aspecto que é bonito por um lado, mas quando a gente vai ver profundamente o que tem por trás disso, existe toda uma manipulação. E isso é que tem que tomar muito cuidado, né? Então, o nome Maria, né, que é a mãe de Jesus, né, que perdeu um filho e que estava lá o filho crucificado e fica mantendo. Bert Hellinger fala que manter essa crucificação, olhar para a morte, olhar para o medo, olhar para o sacrifício. Então, isso não é se desenvolver espiritualmente. Então, todos nós podemos fazer esforço para que a gente se desenvolva, amplie o nosso conhecimento, a nossa relação com Deus e com as grandes entidades, elas devem existir, são importantes porque são hierarquias angelicais. Mas quando a gente fica numa sintonia do moralismo que as religiões colocam, e daí eu não estou falando da igreja somente, estou falando de qualquer sociedade que coloca um moralismo sem preconceito, com um peso muito grande. O moralismo, você vê, muitas mulheres fizeram aborto porque não podiam dizer que estavam grávidas, então é preferível matar do que dizer, do que os outros dizerem que a sua filha é uma mãe solteira.
né? Então, assim como a gente viu na Inquisição, é preferível matar, né, quem não está a favor do que, né, como a gente viu no Holocausto, os diferentes, né, os que não são arianos, então a gente mata. Então, gente, da onde vem essa forma, né, animalesca ainda de resolver as situações? O que você precisa olhar, agora falando para você, eu teria orgulho de ter o nome da sua tia, no seu caso, porque realmente ela veio abrir espaço para as mulheres que querem ter um lugar, né? Um lugar de amor, se elas querem se relacionar sexualmente ou não querem, com quem elas querem, com quantas vezes elas querem, né? Esse falso moralismo faz com que as coisas vão para um outro lado completamente oposto, né? Para que depois volte para um centro. Eu acho o sexo algo sagrado e isso a mulher precisa realmente, e o homem também, olhar para isso de uma forma diferente. Mas acho que não vai mais dar tempo, Jean, que eu quero falar mais coisas, obrigada. Mas como as pessoas perderam a base, ou viram uma coisa moral, que é por obrigação e nem sabe por quê, não é? Ou então vira uma coisa numa libertinagem que as pessoas também fazem e também saem prejudicados. Então, é importante a gente olhar para esses aspectos sexuais, cada vez mais isso aparece na constelação. É mais fácil a gente segurar o povo, né, dizendo não façam, é proibido e é pecado. Talvez para aquela época foi importante assim, porque é mais difícil conscientizar as pessoas. É mais fácil você colocar regras na sua casa para o seu filho pequeno. Filho, não acende o fogo. Filho, não põe o dedo na tomada. Filho... Mas você não explica, olha, se você colocar o dedo no fogo, você pode se queimar, você ainda não está preparado ainda para acender o fogão sozinho. Ou então, olha, você se colocar o dedo na tomada, você pode tomar choque. Ou você ainda não sabe atravessar a rua, você ainda não está nesse nível para atravessar a rua. Então, olhe com consciência, explique com consciência. Então, infelizmente, muitas religiões colocam leis, né? E assim também a sociedade, né? A gente tem que colocar lei para o cara não correr e colocar uma multa alta porque a pessoa não tem consciência, né? Então, a inconsciência faz as leis. Precisa ter leis porque senão existe inconsciência. Então, quando a gente sabe disso, a gente pode agora olhar de uma outra forma para as coisas. Então, eu faço uma homenagem aqui à sua tia, não porque ela se suicidou, né? Mas porque ela foi uma grande ovelha negra na sua família, necessária. A sua avó quis protegê-la, né? E quis proteger o nome da família, que também é importante ver como os nomes tem que ter uma certa... Vamos proteger o sobrenome, o nome de alguém, mas o que eu digo é tem que sair essa hipocrisia, né? Então, você deve dar um lugar muito bonito à sua tia, né? O destino dela, a forma como foi. Ela teve um lugar importantíssimo de abertura das Marias Santas, né? Para as Marias que podem escolher, que podem se relacionar. Então, não é o nome propriamente dito, mas é o que ela deixou para todos vocês. Então, a minha reverência à sua tia e a minha reverência a todos os que têm coragem de ir além da hipocrisia, ir além do moralismo sem conhecimento, né? E que a gente possa cada vez mais, e esse é o trabalho da Rádio Mundial, porque aqui tem religiões de todos os jeitos, tem não religiões, tem filosofias, tem de tudo, né? E eu também englobo tudo dentro, né, do meu coração. O que eu não englobo, né, e que também eu acho que tem um lugar, a gente precisa ter consciência. E esse moralismo, só por moralismo, só para tem que ser assim, tem um lugar. Mas a gente precisa saber que a consciência é que faz a evolução, certo? Então, um grande beijo para você.